Fé, crença, religiosidade, espiritualidade. Qual que é o papel da espiritualidade no paciente que está tratando, que está diagnosticando, que já passou pelo câncer? É sobre isso que a gente fala hoje no nosso episódio do podcast. Pode falar de câncer, sim. Pode falar de onde vem toda essa força motriz que vai fazer com que essa existência, passar por uma doença tão difícil, seja um pouco mais leve. Pode saber que vai ficar mais leve, né? É isso aí, meu nome é Graziela, estou aqui com a Mari hoje e a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Sara. Sara é clínica, paliativista e tem curso em capelania. Seja muito bem-vinda, Sara, é um prazer ter você aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre espiritualidade. Isso, um privilégio estar aqui com vocês, né? Duas grandes oncologistas e muito queridas. E espero poder contribuir aí de alguma forma, né, com o nosso público e também, assim, de disseminar mais informação, né? É isso aí. Sara, hoje, assim, contextualiza um pouquinho para quem está chegando aqui e não conhece, por que a gente trouxe esse tema espiritualidade para falar em oncologia? Aonde que, dentro da sua realidade, do que você faz, o que é espiritualidade? Vamos começar definindo as coisas, né? Porque as pessoas têm, acho que no senso comum, talvez, as pessoas tendem a acreditar que espiritualidade é igual a religião. Exato. E a gente precisa separar confusão, isso daí, né? Espiritualidade não é igual a religião. Explica para nós um pouquinho aí. Isso mesmo, Mariana. Assim, eu acho que isso é um principal conceito que a gente precisa desmistificar, né? A diferença entre espiritualidade e religiosidade. Muitas vezes elas podem estar atreladas, mas é importante entender que espiritualidade, na verdade, faz parte do ser humano, né? A espiritualidade, a definição, é a relação, é a forma como a pessoa experiencia, experimenta, da relação de si mesmo com o outro, com o eu, com o transcendente, com a natureza ou com o sagrado. Então, na própria definição da espiritualidade, né, e a gente sabe que também o conceito de saúde hoje em dia a espiritualidade está atrelada, né, do bem-estar. Então, é isso. Nós, seres humanos, né, a espiritualidade faz parte da nossa essência. E é isso, é muito essa relação com o sagrado. E esse sagrado pode ser diversos tipos de sagrado, vai depender muito da pessoa. Então, tem pessoas que o sagrado tem a ver com a religião, tem a ver, né? E aí a pessoa pode denominar de Deus, né? De Jeová, de qualquer denominação. Buda, natureza. Até a natureza, exatamente, né? isso que eu tô falando. E tem outros tipos de sagrado que não tem uma conotação religiosa. Que aí pode ser, inclusive, pessoas que não têm uma religião em si, ou uma fé, mas que o sagrado dela é a natureza, é a família, né? E isso é muito individual. A meditação, né? Tem gente que encontra essa espiritualidade com ele próprio, correto? Assim, com a meditação, com a conexão consigo, não é isso? Isso mesmo. Isso é interessante, porque às vezes a gente vê na prática clínica alguns pacientes que não têm religião. Que a gente fala assim, ateu, né? Não acredita em Deus. E aí fica parecendo que é uma pessoa ruim por isso, né? Assim, nossa, mas não acredita em nada. E às vezes a pessoa tem a sua crença, né? E muitas vezes ela se apega a isso durante o tratamento. A gente sabe que o tratamento oncológico é uma época da vida do paciente difícil, né? É óbvio que ninguém recebe uma notícia de câncer ou de qualquer outra doença e acha que vai ser que é uma notícia boa, né? Nunca é uma notícia boa. Mas existem algumas coisas que a gente pode ter na vida e que vão nos ajudar a passar por essa fase. Inclusive porque a medicina tem um pouco essa fama de ser meio muito científica, assim, afastada. Espiritualidade e medicina não podem caminhar juntas, Parece né? que a gente não pode ter essa conexão, porque médico é muito científico, é muito ali dados de papel, de estudos, e não é bem isso, né, Sara? E é ótimo vocês trazerem esse tópico, porque hoje em dia isso tem mudado. Hoje em dia tem muita publicação, muito estudo científico mostrando o quanto que a espiritualidade impacta na qualidade de vida, diminui depressão, né? O quanto que essa abordagem, né, do sofrimento espiritual faz diferença, isso em números, mostrando mesmo, assim, várias publicações, principalmente dentro da oncologia. Hoje em dia, inclusive, teve recente um guia que saiu da SBOC, na Sociedade Brasileira, mostrando exatamente isso, todos os estudos, o quanto que é importante o profissional de saúde abordar a espiritualidade, tanto que isso impacta no tratamento, ajuda
mesmo. O paciente, ele tolera melhor o tratamento, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, menos depressão. Os familiares também vão ter menos estresse, né? Então, isso tem muita relação. Então, é interessante, porque a gente tinha esse mito no passado de que ciência é uma coisa, espiritualidade é outra, e não poderia se misturar. E hoje em dia, não só a gente tem a ciência de que tudo é junto, tudo faz parte, porque o ser humano é complexo, né? E a espiritualidade, e o corpo, a biologia, a fisiologia, tá tudo interligado. Quanto a gente hoje em dia tem, inclusive, artigos científicos e muita publicação de boa qualidade mesmo, mostrando. E é fundamental, né? Explicar isso que a Sara colocou aqui inicialmente. Qual que é o conceito de saúde hoje, né? Assim, hoje não. É o conceito de saúde e a gente precisa trabalhar esse conceito, na verdade, porque ele é difícil de ser compreendido ainda. Que o ser humano é um ser, né, biopsicossocial. Então, da biologia, do que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia, mas psico, de todo esse entendimento do que está por trás ali, que a espiritualidade, acho que coloca bem em perspectiva, que é esse contato com algo maior que justifica a existência, que justifica a situação que ela está, né, porque ela está vivenciando de uma outra forma, numa outra perspectiva mesmo. E, Sara, coloca pra gente aqui um pouquinho para explicar para quem tá... Às vezes a gente coloca isso em consultório, mas o que é a dor espiritual? O que é o paciente chegar ali num sofrimento? O que é isso? Existe isso mesmo? E como é que aborda isso, né, na sua prática clínica? Não, esse conceito é muito importante. O conceito de dor espiritual, ele está englobado no conceito de dor total, que é isso, né? Que a dor, ela vai muito além do físico. Tem a dor física, claro, mas a gente tem a dor psíquica, social e espiritual. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? E se a gente não aborda a dor espiritual, a dor emocional, muitas vezes a gente não consegue melhorar nem a dor física, porque tá tudo interligado. Às vezes aumenta a dor física, exatamente. Né? E aí, assim, como que a gente faz, né? Como que isso acontece de forma, né, prática pra gente saber abordar também, como que a gente pode, assim, apoiar e ajudar o paciente. Então, a primeira coisa que a dor espiritual, ela pode vir pra gente de diversas formas. Vir que eu falo assim, né, aparecer nos consultórios, no sentido de a pessoa trazer que, por exemplo, brigou com Deus, né? Ou que tá se sentindo culpada por ter aquela doença. Isso é muito comum. São manifestações dessa dor espiritual. São manifestações dessa dor espiritual. Então, às vezes, a pessoa ela não vai chegar para você e falar, eu estou com dor espiritual, né? É lógico. Então, ela vai trazer de outros aspectos. Então, às vezes, ela fala assim, não, antes eu tinha, a fé me fortalecia, hoje em dia eu me afasto, eu não quero mais, né? E esse afastamento não é uma coisa natural, é uma coisa por uma dor, por uma falta de entendimento ali, às vezes por um momento assim, de angústia. Eu já tive casos também do paciente chegar aqui, mostrar que a dor espiritual era porque a família era de uma religião diferente da dele, e aí a família falava que ele estava com a doença porque ele não tinha a fé deles. Olha. E aí essa era a dor espiritual dele, porque ele falava, gente, mas a minha fé pra mim faz sentido. E aí chega, né, era uma tia dele que chegava e falava, não, você tá com essa doença, porque você não segue essa doutrina. Eu acho que a gente tem essa tendência, a gente não, mas tem-se essa tendência de colocar sempre a culpa em alguma coisa, né? Então é porque você não acredita em Deus, é porque você tem esse comportamento, né? Ou acha que foi alguma coisa que fez. E isso, quando a gente vai trabalhando, eu também tive já um paciente que era um pastor, e ele estava com muita dor espiritual, porque ele estava assim, nossa, eu curo as outras pessoas, e por que agora eu tô com essa doença, né? E isso a gente vai trabalhando, tem diversas formas de trabalhar isso. Em que momento que você começa isso, Sara, assim, no dia a dia? Logo junto do diagnóstico, você vai fazendo esse acompanhamento conjunto com o médico, né, com o oncologista, como é que funciona isso na prática? Na verdade, a gente fala assim, né? A abordagem espiritual dentro da saúde, ela deve ser feita por todos os profissionais de saúde, né? É um tabu ainda, ou seja, as pessoas, é o que vocês falaram, né? Aqui é o lugar dos tabus, gente. Aqui é só tabu. Mas eu falo que é um tabu, sim, porque a gente não recebe treinamento para fazer essa abordagem na anamnese.
Hoje em dia, assim, felizmente, a gente tem diversos instrumentos que nos ajudam a inserir. Acho tão interessante que a gente pergunta, legal demais você falar isso. É comum na anamnese, qual é a sua religião? Exato, Religião, não é nem espiritualidade, aí, não, né? Espiritualidade. A pessoa às vezes fica com vergonha, fala, não tem nenhuma religião, eu acredito em cristais. Eu acredito em energia e tá tudo bem. E tá tudo bem. E às vezes, né? no jeito que você pergunta, a pessoa já fica. Assim, a gente tem alguns outros instrumentos para anamnese que são bem bacanas, porque é uma pergunta mais aberta no sentido, assim, o que te traz paz? Né? Porque você desatrela a religião, exatamente, né? Que às vezes, igual a Mari falou, pode ser a meditação, né? Isso, o que te traz paz? Ou também, o que te traz propósito? Né? O que é sagrado para você? Esse tipo de pergunta mais aberta, você já consegue, a pessoa, você já abre o campo para que ela possa falar sobre essas coisas. E o paciente, quando ele consegue se abrir dessa forma, e às vezes a espiritualidade ou até mesmo a religião vai ter um papel muito central na vida dele, e na hora que ele vê que ele pode compartilhar ali com a equipe de saúde, isso é terapêutico, né? E por isso que eu tô falando, nesses casos, quando a gente identifica uma dor espiritual, muitas vezes a gente vai fazer tipo como se fosse uma triagem, entender que muitas vezes a gente vai precisar encaminhar esse paciente. Por exemplo, às vezes a gente mesmo vai, né, fazer algumas abordagens junto com a psicologia, né? Junto com a terapia ocupacional, fisioterapia, com toda a equipe, né, de saúde, que eu falo que isso é muito importante no atendimento da espiritualidade. Mas também, às vezes, a gente vai ter que pedir uma avaliação de um assistente espiritual, que é o capelão, ou até do líder espiritual da religião do paciente. Explica pra gente um pouquinho o que é essa função do capelão, o que é a capelania? Não, essa também é outra ótima pergunta, porque a gente fala pouco disso ainda no Brasil, está crescendo muito. Lá fora, nos Estados Unidos e Europa, assim, o capelão é uma figura fundamental em hospitais, enfim, em cenários de saúde, em ambulatórios. E o que é o capelão? O capelão é aquele profissional capacitado para realmente abordar a dor espiritual, para acessar a espiritualidade nas áreas da saúde. Então, um capelão hospitalar, por exemplo, a função dele é exatamente acessar a espiritualidade, o sofrimento espiritual dos pacientes e suas famílias que estão ali naquele momento. E como que ele faz isso? Então, ele tem, às vezes, um conhecimento amplo de várias religiões e também, né, de outros tipos de crenças. E ele não vai nunca abordar nesse sentido, né? De trazer algum ensinamento religioso, não. Ele vai escutar, entender, resgatar né? O que está causando sofrimento e trazer uma forma de ressignificação. E, às vezes, ele vai fazer a ponte com o líder espiritual. Existem capelões que podem ter alguma religião atrelada, mas ele nunca pode levar isso no discurso dele. Então, assim, existem capelões... Não é uma pregação, né? Exatamente. A ideia não é essa. Porque as pessoas acham que tem esse cunho, né? De, nossa, vai trazer... Não, a gente não acredita em nada disso. Prefiro o padre, o bispo, o pastor da minha igreja. Eu não preciso de ninguém para me ensinar a religião e nem onde está Deus. Isso, e porque muitas vezes essa pessoa é uma pessoa desconhecida, né? Assim, não tinha um contato com o paciente. Então, ele vai fazer essa primeira aproximação nesse momento da doença, né? E aí, ele vai fazendo, e aí ele tem vários, né? Ele tem todo um treinamento para isso. E aí, na hora que ele faz essa abordagem, por exemplo, se ele identifica que uma pessoa tem uma religião e que, para acessar melhor aquele sofrimento espiritual, vai ser necessário um líder espiritual, né? Vamos supor, um judeu, aí ele precisa chamar um rabino. Entendi. É uma pessoa que tem uma religião evangélica, uma pessoa que tem uma religião de raiz africana. Ele vai fazer o contato com o pai de santo, com o padre, com o pastor, às vezes daquela comunidade, porque já tem mais, para ele ir lá e ele vai explicar todo para aquele líder religioso como que é o ambiente hospitalar. E isso você fala dentro do hospital, Sara? Sim. No ambiente hospitalar. Na função da capelania, é fantástico isso, porque o capelão, como ele é quase um mediador, né? Exatamente. Ele traz o diálogo dessa crença que a pessoa pode ter, e a gente já falou que existem várias formas disso, para que a pessoa se sinta acolhida na fé que ela tem, na fé que ela manifesta. E isso é muito, muito interessante e, de fato, pouco abordado, pouco discutido, até entre os oncologistas. Eu acho que trazer esse debate... Informação é importante, né? É extremamente relevante para o alcance, até, eu acho que é um próximo tema aqui,
quando a gente quer esse objetivo ali, a fazer com que o câncer, que a gente ressignificar o processo do câncer e levar o paciente a esse momento de autoconhecimento, do porquê, de como a doença se instalou ali, qual que é o papel dele como, né, personagem principal, guia para conduzir a doença, e não é os outros, é ele próprio. E a espiritualidade, para mim, faz todo sentido, acho que está junto aqui. Quando a gente conduz a conversa nesse sentido e traz a importância do tema, eu consigo fazer com que o paciente seja capacitado. Você tem essa percepção também? Você acha que a espiritualidade tem esse potencial de aumentar essa relação de autoconhecimento dos pacientes? Com certeza, né? Exatamente. Está até na definição de espiritualidade, a relação com o eu, né? A forma de exercer, às vezes, a espiritualidade é uma forma de autocuidado, uma forma potente de autocuidado, né? E no momento que esse paciente consegue utilizar a espiritualidade dele em favor disso, ele consegue passar pela trajetória, que a gente sabe que não é fácil, né? De todas as intercorrências que podem acontecer, né? Que a gente fala ao longo da trajetória do tratamento, ele vai ter ali a espiritualidade dele, momentos assim de descompressão. Ele vai saber, ele vai conseguir entender um momento que ele às vezes vai estar mais triste e vai conseguir enfrentar melhor. A gente, né, tem um nome que a gente fala coping, que é realmente o enfrentamento da doença. Então, o paciente que ele tem esse autoconhecimento e que ele consegue se fortalecer com a sua própria espiritualidade, ele vai conseguir, inclusive, o que você falou, se empoderar melhor, participar mais do seu cuidado. Eu falo, né, o paciente ele tem que ser um mestre do cuidado. A gente vê muito, assim, acho que a oncologia abre um campo enorme de tratamento, né? Então, por isso que a gente traz aqui as pessoas que são capacitadas para contar dos temas, né? Então, tem a fisioterapeuta, tem a nutricionista, tem a médica paliativista, que está relacionada também com a espiritualidade. Eu acho que o paciente que se empodera, ele também vai melhor até nas relações familiares, as relações próximas, porque a gente vê muito embate. Mari também vê no consultório, né, eu tenho certeza, que é assim, às vezes chega primeiro que o paciente ou o acompanhante, dizendo assim, olha, ele não sabe, vamos tentar aqui, né, ver como é que a gente conversa de forma que... E aí o paciente, às vezes, em outra consulta, fala assim, olha, minha família também não sabe, então eu queria que você poupasse um pouco eles. Então, no final das contas, você vê que tá uma embolação de sentimentos, né? Todo mundo querendo, de uma certa forma, poupar o outro. E eu acho que se você se empodera nessas questões todas, inclusive nessa questão de espiritualidade, você consegue melhorar a conexão com a família. Isso é tão importante, né, Sara? Assim, você melhorar o ambiente que você está inserido, porque isso melhora o controle de dor, isso melhora o controle sintomático em geral, né? O paciente vai muito melhor. Eu acho que é por isso que esses estudos pegam esse gancho. Por que o paciente vai melhor? Porque eu acho que ele está mais confortável, né? Com certeza. E aí o tratamento flui. E é provado, Sara, é isso mesmo. É porque a gente fala, né? Usa isso como argumento lá no consultório. A nossa impressão, e agora você está trazendo a informação científica da coisa aí, é de que passa melhor. Os efeitos colaterais estão lá, gente. Eles não vão sair, não. Mas a forma como eles são vivenciados, né? experimentados, são diferentes. Totalmente. Isso que mostram os estudos. E isso que a Graziela trouxe é muito importante. Esse exemplo que eu dei para vocês de dor espiritual, do paciente que o familiar dele estava, né? Como que a gente solucionou isso, né? Como que foi? Foi muito bacana. A gente convocou a família para uma reunião familiar. Isso que eu queria perguntar. A família vem junto, né? Vem, muitas vezes vem. Nesse caso, a gente convocou mesmo. A gente conversou primeiro com o paciente, lógico, né? E falou, a gente pode chamar para a gente poder conversar. E aí ele falou, claro, e tudo. E a gente chamou. E aí foi muito bacana, porque... essa familiar que falava isso, ela não tinha noção que ela estava causando sofrimento para ele. Ela achava que ela estava ajudando. Na hora que a gente explicou e né, pôde mostrar o que não tinha nada a ver, que não era culpa, não tem culpado, né? O adoecimento, ele faz parte da vida, ele traz um sofrimento, mas não tem isso, né? Mas é importante quando pega um profissional capacitado para dar essa fala, né? Isso. Porque dá um outro patamar para informação. E tem como pegar um paciente, se ele se autodeclara, sem fé, sem uma espiritualidade, conduzir esse perfil de pacientes de uma forma a fazê-los, ou não digo, porque aqui a ideia não é pregação, como você mesmo disse, mas acreditar,
conseguir, né, pelo menos ressignificar ali para ele, da importância do tema. Como que vocês lidam com isso? Como é que é o propósito? Eu acho que deve ter paciente difícil, né? Aqueles pacientes que não acreditam em nada, né? Então, não tem religião, não gosta de meditar, não gosta do cristal, não tem crença nenhuma. Eu tô aqui porque eu tô, e é isso mesmo. Como é que vocês lidam com isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Tem alguma forma de deixar essa jornada mais amena? Sim, isso também é muito interessante. E eu falo assim que a sociedade, a gente tem muitas vezes essa visão que aquele paciente que não tem uma crença vai ser muito mais difícil. Na hora que ele estiver numa fase mais, né, mais complicada, com mais sintomas, ele não vai ter aonde, né, recorrer. E, nossa senhora... E, na verdade, a minha experiência, gente, e assim, isso até também tem nos estudos, é que mesmo esses pacientes que não têm, que se denominam, né, ateus, que não têm uma crença... eles têm uma forma de valores muito forte, que às vezes eles conseguem lidar e ter uma maior resiliência. A verdade, a fé deles é nos próprios valores. Exatamente. Eu já tive pacientes que foi, assim, incrível a forma como eles conduziram a doença, mesmo não tendo uma crença palpável, que a gente fala, né? Assim, de, igual é mais comum, eu tenho fé em Deus, fé na energia, fé... E aí, eu tinha um paciente que o que ele acreditava era na ciência, ele gostava muito de astrologia, e era muito interessante, porque ele realmente não tinha fé, né, assim... Não manifestava dessa forma, ele falava, não tenho crença, mas quando você ia explorando, a riqueza que ele tinha de virtudes e valores, e nessa questão da ciência, que ele acreditava, né, no universo, como que isso, né, dentro da ciência, e ele tinha toda uma questão, ele era físico, né? E aí, quando a gente foi abordando isso, a gente foi vendo que aquilo para ele... Era o que fazia sentido, era o que dava propósito para a vida dele. E que, ao longo da trajetória, né, da doença... Nos momentos mais difíceis, a gente conseguia resgatar isso através do que era importante para ele. Do diálogo. Então, na verdade, a espiritualidade às vezes são pequenas coisas, né? O jeito do paciente de entender, às vezes, a vida, né? Eu tinha uma outra paciente que ela também se denominava assim, né? Não acredito em nada, não tenho... Mas ela tinha uma ligação sagrada muito grande nos animais dela. Ela tinha 10 cachorros. Olha... E o sagrado dela eram os animais dela. E, gente, e a força, né? Nos momentos mais difíceis, que a gente sempre fazia uma forma dela estar em contato com isso. E, assim, era incrível. Então, é isso. É exatamente isso que você falou. Nos momentos, nas relações pessoais. É achar o que é importante pra você. Às vezes é o seu filho, né? Assim, às vezes você quer passar por ali de uma forma amena, porque você tem um filho ali que tá junto e que você quer, né? Assim... Victor Frank fala isso, né? E também, eu ia lembrar uma frase também agora, da Madre Teresa de Calcutá, né? Que fala que a fé, ela existe nas águas, mesmo quando a fonte seca. Ou seja, quando você tem uma crença em algo que seja maior para você e que, mesmo no momento em que você não esteja observando aquilo nítido, claro, aquilo perpetua, aquilo está dentro de você, num valor, num achado ali, que às vezes a relação que você tem com seus animais, gatos, cachorros. E a espiritualidade é, sem dúvida nenhuma, né, Sara? Eu acho que o tema é para ficar, o tema é para poder ser debatido durante muito tempo, porque espiritualidade é vida, né? É calor aí, é sentir que tem alguma coisa que tem propósito. Acho que a gente teria mais, assim, pelo menos 2 horas de bate-papo. Com certeza. Assunto a gente que não acaba muita mais coisa, assunto aqui, que não acaba muito mais, tabu, né? A gente já conseguiu, pelo menos aqui hoje, conversar de algumas coisas, né? Que eu acho que são importantes. Queria que você deixasse suas, né? Além de suas palavras finais, do que você entende sobre esse tema, de como que a gente pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão buscando até o entendimento das coisas. Às vezes tá lá, falou, vou clicar nesse episódio aqui, ó, de espiritualidade, deixa eu ver o que essas meninas estão falando aqui, para ver se faz sentido para mim. Dentro da sua capacidade de interpretação de tudo, o que você deixa de recado para a turma aí? Bom, é um tema amplo, né? É difícil, mas eu acho que o recado principal né, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes, de não dissocie, né, o cuidado, o bem-estar da espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade ela pode permear tudo e a gente consegue acessar isso, né, de diversas formas. Tem muita material disponível, né? Até gostaria de referenciar um podcast que eu gosto muito, que é inclusive de um
é teólogo cristão, mas ele é um capelão, Legal. chama Irmã Morte. Irmã Né? Morte. O título é forte, mas assim, é maravilhoso. Ele traz com uma leveza, né, essa questão. Ele conta histórias de como que é o dia a dia de um capelão, sabe? Legal. Então, bem bacana para quem tiver interesse. E falar, principalmente para o profissional de saúde, não tenha medo de abordar a espiritualidade, de trazer isso para sua prática diária e para o paciente também, né? De trazer isso para o profissional de saúde, porque às vezes o próprio paciente pode quebrar esse tabu de trazer e falar, e mostrar, e falar, olha, minha crença é essa, isso é muito importante para mim, eu queria que isso fosse levado em consideração no meu tratamento. Eu acho que isso é fundamental. Né? E só mais uma coisa, é trazer para o paciente, principalmente, que não tem problema ter medo, a gente tem muito medo, né, de várias coisas, do desconhecido, do que está por vir, mas a esperança ela é diária. E a gente tem que cultivar essa esperança e no dia a dia, nas pequenas conquistas, nos pequenos momentos, que isso realmente traz a motivação, ressignifica aquele momento. Então, lembrar que não existe só um tipo de cura. Existem vários tipos de cura e que a gente consegue uma cura todos os dias, né? Do nosso espírito, da nossa presença, da relação de amor que a gente tem com as pessoas. Então, é isso. A espiritualidade, ela tem relação também com a esperança. E esperançar é um verbo, né? A gente tem que também ser ativo nisso. Então, deixa esse recado para todo mundo, de lembrar todos os dias, né, uma esperança por dia. Eu acho que isso é muito importante também. Fantástico. A Sara tá fechando aqui esse podcast de uma forma tão leve, tão linda, né? A gente quer trazer esses temas que são relevantes. Espiritualidade é um deles, né, no câncer. Esperança, né? Mensagens de fé, né? E que a gente pode passar por essa jornada aí de uma forma mais leve. Então, quem está assistindo, né, você tem alguma história relacionada que quer contar pra gente, compartilha, né? escreve nos comentários. Obrigada, Sara, mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Vamos trazer outros episódios, né? Quem sabe a Sara não volta aqui para conversar com a gente de outros temas, né? A Sara também é paliativista. E vamos ajudar a divulgar essa ideia, né? Então, pode falar de câncer, sim. Isso aí, com certeza vai ter alguém que precisa, que está lá querendo ouvir essa informação. Está perto de você, está longe? Compartilha essa informação, passa adiante a mensagem. Aqui a gente espalha conteúdo, aqui a gente espalha informação, célula do bem. Pode falar de câncer, sim.